Projeto de Resolução 533/14 dos Verdes, avaliação do Acordo Ortográfico de 1990, portanto há 30 anos. Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, nos anos 80, um grupo de especialistas da língua portuguesa reuniu-se e criou uma série de regras ortográficas modificativas, alegadamente para unificação e simplificação da escrita do português. Em 1990 foram assinados 2 documentos: o Projeto de Ortografia Unificada da Língua Portuguesa e a Introdução ao Projeto de Ortografia Unificada da Língua Portuguesa, que viriam dar origem ao Acordo Ortográfico de 1990. Este acordo foi assinado por Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, tendo Timor-Leste aderido em 2004. Em Portugal, entrou em vigor oficialmente a 13 de maio de 2009, com um período de 6 anos para a sua total implementação. Nas escolas do ensino básico e secundário, passou a ser aplicada em 2011 e em 2012 foi aplicada em todos os demais organismos e publicações do Estado. Após vários anos de efetiva aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, os Verdes consideram que importa avaliar se os 3 objetivos propalados foram cumpridos. Numa comparação de palavras modificadas no português falado no Brasil e em Portugal, sabe-se que 2.691 palavras se mantiveram diferentes, que 569 palavras se tornaram iguais e que 1.235 palavras de iguais que eram se fizeram diferentes. Destas, 2 centenas mudaram apenas em Portugal, apesar de se advogar a unificação ortográfica. Esta dupla grafia mantém-se e até se multiplica... Senhora deputada, peço só para interromper por um segundo. Há muito ruído na sala. Os senhores deputados estão de pé e a conversar. Peço que se retirem da sala ou que sentem e não conversem. Faz favor, senhora deputada, continue. Dizia eu, apesar de se advogar a unificação ortográfica, essa dupla grafia mantém-se e até se multiplica, pois são permitidas facultatividades no acordo, ou seja, a diversidade da escrita entre os 2 países aumentou. Desta forma, a unificação foi um objetivo falhado. No segundo objetivo, tornou-se visível que com a adoção de dupla grafia se geraram muitas ambiguidades e mesmo um caos linguístico. Logo, a simplificação foi também um objetivo falhado. No terceiro objetivo, verificou-se, com base em análises retroativas à sua aplicação, que a ajuda para facilitar a aprendizagem do português não precisaria ser muita, dada que os erros ortográficos de crianças e de adultos em aprendizagem não incidiam com relevo neste tipo de grafias. Mas mais, dadas as ambiguidades geradas, os agentes de ensino nunca foram capazes de resolver as dualidades e dificuldades criadas, tornando muito difícil transmitir informação segura e lógica aos alunos. Assim, também a ajuda ao ensino foi um objetivo falhado. Logo, a implementação deste acordo acaba por se mostrar incompatível com os objetivos a que se propôs, sendo fundamental proceder-se a uma avaliação da sua aplicação. Não menos importante é o facto de, até agora, o Acordo Ortográfico de 1990 não ter sido ratificado por todos os países. No âmbito da CPLP, o acordo está em vigor em Portugal, no Brasil, em São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde, enquanto Timor-Leste e Guiné-Bissau apenas o ratificaram sem implementar. Falta a ratificação do acordo por parte de Angola e de Moçambique e relembremos que no Brasil surgem várias reservas em relação à aplicação do mesmo. Neste contexto, importa salientar que a ortografia e o código linguístico no geral é uma das matrizes de um povo e qualquer alteração desta natureza terá de ser feita de forma bem estruturada, coerente, participada e acompanhada de uma avaliação séria de todos os impactos. A verdade é que se desconhece qualquer estudo que ateste a viabilidade económica, o impacto social e a adequação ao contexto histórico, nacional e patrimonial deste acordo, além de nunca se ter conseguido, até ao dia de hoje, a sua aceitação plena por largos setores da sociedade.
O que está em causa é a absoluta necessidade de se avaliar a implementação do Acordo Ortográfico de 1990, pois trata-se da defesa da língua portuguesa enquanto património cultural e, portanto, uma questão de interesse público, devendo esse processo assegurar a participação da comunidade académica e literária e delinear o caminho a seguir através da correção dos efeitos negativos e, caso seja essa a conclusão, numa situação limite da orientação para a sua suspensão, acautelando todos os procedimentos para o imprescindível acompanhamento e transição Peço deste para processo. concluir, Sra. Deputada. Muito obrigado. Concluiu mesmo. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. O chamado novo acordo ortográfico, que de novo já tem muito pouco, uma vez que já passaram quase 3 décadas da sua assinatura pelos então 7 países de língua oficial portuguesa, continua, como se vê, a suscitar discussão e a gerar controvérsia. A dinâmica que se gerou concentra-se em 2 grandes blocos: os opositores, que apresentam um conjunto de críticas relevantes e defendem a sua revogação imediata, e um bloco favorável de quem considera positivo e válido o passo dado. Ao longo do tempo, e talvez pesando os custos da reversibilidade, parece ser crescente o número dos que defendem a possibilidade, pelo menos, do aperfeiçoamento do Acordo Ortográfico de 90. Mas, no mínimo, passados estes anos, passados os problemas já reconhecidos e a falta de ratificação de alguns países, Portugal deveria ser capaz de avaliar o acordo, os seus efeitos, a sua adesão e decidir. Na legislatura anterior, foi criado um grupo de trabalho para a avaliação do impacto da aplicação do Acordo Ortográfico de 1990, coordenado pelo Sr. Deputado José Carlos Barros, do Partido Social Democrata. Destaco desse grupo de trabalho 3 conclusões. Em primeiro lugar, apesar do acordo ter como objetivo a unificação ortográfica, a verdade é que a lusofonia está atualmente dividida entre os países que ratificaram, mas aplicam distintas versões do acordo, os que não ratificaram e mantêm a ortografia de 1945 e os que ratificaram, mas não o aplicam. Não se conhecem, em segundo lugar, estudos com o envolvimento da comunidade científica sobre as implicações do acordo ortográfico no sistema de ensino, no setor editorial e na estabilidade ortográfica nos serviços públicos e nas publicações oficiais. E, em terceiro lugar, concluía também este grupo de trabalho que está comprovada a existência de opções discutíveis, incongruências e ambiguidades do acordo ortográfico do ponto de vista técnico e linguístico. Na sequência destas conclusões, o Sr. Deputado Relator propôs um conjunto de recomendações que o CDS subscreveu à data e votou favoravelmente. E destaco 2. Que o Governo dê início a uma negociação política e diplomática entre as autoridades dos diversos Estados-membros com assento na CPLP, com vista à discussão da situação do Acordo Ortográfico de 90, a ponderação das decisões mais adequadas, incluindo a possibilidade e o interesse de se dar início a um processo de alteração ou aperfeiçoamento do acordo ou à negociação de um outro acordo ortográfico, e, em segundo lugar, a realização de estudos envolvendo os serviços do Estado e as comunidades académica, científica, literária e profissionais, com vista à avaliação das implicações do acordo ortográfico, como aqui já foi dito, no sistema educativo, no mercado editorial, na imprensa, bem como, muito importante, ao nível da estabilidade ortográfica nos serviços públicos e publicações oficiais. Portanto, mantendo do CDS uma posição crítica do acordo e do processo, mas uma posição também responsável, tendo em conta que se trata de um tratado multilateral entre países lusófonos e que já vigora em Portugal há vários anos, o CDS acompanhará as recomendações do projeto de resolução do Partido Ecologista aos Verdes hoje a discussão. Não há, senhores deputados, dupla grafia para a palavra avaliar e também não deveria haver dúvidas sobre o imperativo de o fazer e é por isso que votamos favoravelmente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em nome do Grupo Parlamentar do PCP, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PCP saúda o Partido Ecologista Os Verdes por trazer este tema a plenário, proporcionando uma nova discussão sobre o Acordo Ortográfico de 1990. E, de facto, em 4 de junho de 1991, o PCP foi o único grupo parlamentar que não votou favoravelmente a proposta de resolução sobre a ratificação do Acordo Ortográfico.
Criticámos a metodologia seguida pelo então Governo para o apuramento das bases do AO 90 e manifestámos as nossas preocupações quanto às consequências do acordo. A verdade é que, apesar do primeiro protocolo modificativo e posteriormente do segundo, mantiveram-se problemas, contradições, bem como a falta de resposta a críticas que tinham sido já realizadas em 1990 por várias pessoas e por várias entidades. 3 décadas envolvidas, continuamos a discutir este assunto. E isto demonstra que ele não está fechado e que, afinal, os argumentos que diziam que em meia dúzia de anos esta matéria estaria resolvida, como muitas vezes até foi dito aqui na Assembleia da República, que a transição decorreria sem problemas, que tudo estaria estabilizado, não se confirmam. Temo-lo dito em inúmeras ocasiões. Subsistem incongruências, insuficiências, dificuldades práticas na aplicação do acordo, que são visíveis todos os dias nas escolas, nos média, nos livros, nas páginas oficiais de entidades públicas, como é o caso desta em que nos encontramos. Nos 2 grupos de trabalho que já existiram sobre este tema na Assembleia da República, um dos quais proposto pelo PCP, constatou-se isso mesmo nos mais diversos contributos escritos e audições, o que levou a que o PCP tivesse, inclusivamente, apresentado iniciativas para que se pudessem desencadear as medidas para promover o recesso de Portugal do acordo ortográfico nos termos da Convenção de Viena. Aliás, é de assinalar também que o período de transição que estabelecia uma aplicação faseada da norma do novo acordo podia, na verdade, ter cumprido o papel que um verdadeiro período de transição deve cumprir, que é permitir uma avaliação dos reais impactos, das insuficiências, das vantagens, das desvantagens, mas também daquilo que foi ou que estava a ser a receptividade pública da nova norma. No entanto, não foi isso que aconteceu no nosso país. Foi desperdiçada a oportunidade do estudo, do acompanhamento sistemático e científico sobre a percepção e utilização do acordo ortográfico no seio da população, sobretudo da comunidade educativa. Restam algumas perguntas ainda sem resposta. Onde é que pode ser lida a avaliação dos efeitos da entrada em vigor do acordo ortográfico em Portugal, tal como o próprio acordo prevê, nos planos linguístico, editorial e educativo? Que avaliação rigorosa foi feita por parte do Governo dos impactos que, do ponto de vista do sistema educativo, teve a entrada em vigor do novo acordo ortográfico? Que avaliação foi feita das consequências que, do ponto de vista científico e pedagógico, nos programas de português, teve a entrada em vigor do acordo ortográfico? São perguntas que, de facto, ainda não têm resposta. E acompanhamos, por isso mesmo, a iniciativa dos Verdes, que vai no sentido da avaliação científica global da aplicação do acordo e da tomada de medidas em consequência desse processo, inclusivamente a possibilidade de suspensão do AO 90. A realidade coloca ainda um aspecto determinante. Chegados ao fim do prazo de transição, constata-se que não existe, à data presente, envolvidos 31 anos, um acordo ortográfico comumente aceito por subscrição e depósito dos instrumentos de ratificação junto do Estado depositário por todos os países da comunidade de países de língua portuguesa. E provavelmente nunca irá haver. O PCP não tem nenhuma concepção fixista ou conservadora em torno da ortografia. Valorizamos a participação científica, a melhoria técnica da norma escrita, a inteligibilidade, a democraticidade da escrita e da oralidade. A língua é património cultural dos povos, é um organismo vivo, não pode estar sujeita a uma concepção determinista de quem defende ser o presente acordo ortográfico exatamente nos termos em que está, inalterável e irrevogável. Isso. Muito obrigada, Senhora Deputada. Muito bom dia, Senhoras e Senhores Deputados. Continuando com as intervenções, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Segonha, do Grupo Parlamentar do PS. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa em vigor em Portugal foi um esforço de convergência de um grupo inicial de 7 países de língua oficial portuguesa, ao qual felizmente se somou Timor-Leste, conferindo ao nosso idioma comum a unidade possível a nível da grafia. E assim solidifica uma coesão que permite ao conjunto dos Estados-membros
defender e projetar a língua portuguesa enquanto língua identitária de uma cultura comum, aumentando o seu peso internacional e eliminando uma tendência que existia para o afastamento entre duas vertentes ditas oficiais, o que diminuía o valor da língua portuguesa à escala global. É importante sublinhar a relevância do acordo para a literacia, a facilitação da aprendizagem da escrita e da leitura no vasto quadro dos falantes de português da CPLP. Queremos ser sempre útil reafirmar que o acordo incide sobre a ortografia da língua portuguesa e não sobre a gramática das variedades do português falado pelo mundo, que não são nem nunca poderão ser alteradas por uma reforma ortográfica. A evolução das reformas ortográficas durante o século XX, mesmo na esfera simplesmente interna e nacional, foi sempre atribulada e causadora de estranhezas e rejeições compreensíveis perante algumas normas a adotar. Foi sempre motivo de divisões geracionais entre os que aprendem pela nova ortografia e os que se mantêm fiéis às normas anteriores. Por exemplo, as obras de Sofia Melbreiner, de Maria Velho da Costa ou de Agostina Bessa Luís, ou as obras de Fernando Pessoa, de Herberto Helder ou de José Saramago, não perdem a excelência cultural e literária em virtude de qualquer atualização da grafia a que sejam sujeitas pelo acordo ortográfico. É importante notar que, para dirimir divergências científicas, foi concebida uma sede própria, definida no texto do próprio tratado, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, onde o debate deve ser conduzido por linguistas e académicos especialistas com rigor e critérios científicos, no seio e no quadro interno do acordo. Realidade esta que é ignorada no texto do projeto de resolução em discussão. Têm os países-membros, no quadro da CPLP e do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, trabalhado no sentido da construção de um vocabulário ortográfico comum, o que constitui um instrumento de operacionalização do acordo e para o qual concorrem vocabulários ortográficos nacionais. Vocabulários esses que têm estado a ser desenvolvidos por equipas de especialistas dos diversos Estados-membros. Estes vocabulários operacionais são instrumentos dinâmicos e com suporte em ferramentas informáticas onde as suas eventuais lacunas ou incongruências vão sendo detectadas, corrigidas e revistas por comissões nacionais de peritos, nomeadas pelas instâncias oficiais de cada país e constituídas por linguistas de renome. Os trabalhos já desenvolvidos neste âmbito apontam para soluções de clarificação e de simplificação da aprendizagem das regras da norma do acordo ortográfico e não para uma revisão do texto do acordo entre os países, menos ainda para a sua suspensão ou recesso. A primeira apresentação do vocabulário ortográfico comum foi realizada durante a segunda Conferência Internacional sobre o Futuro da Língua Portuguesa no Sistema Mundial, em outubro de 2013. No dia 12 de maio de 2017, na cidade da Praia, em Cabo Verde, foi efetuado o lançamento da plataforma digital do vocabulário ortográfico comum, que congrega vocabulários nacionais do Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Também o vocabulário ortográfico nacional de São Tomé e Príncipe se juntará muito em breve a esta plataforma, que já contém cerca de 310 mil vocábulos daqueles 5 países da comunidade lusófona. Este é o recurso oficial de referência para a escrita do português. Permite conhecer a grafia, a divisão silábica, a flexão e outras propriedades formais de cada palavra do português nos diferentes países da CPLP. Tal significa, portanto, que tem existido um trabalho de aprofundamento dos instrumentos assentes no acordo ortográfico, que constitui igualmente a norma pela qual se rege o ensino do português no estrangeiro, bem como todos os materiais de suporte utilizados no ensino e aprendizagem da língua portuguesa, desenvolvidos no setor editorial português. A afirmação dos laços históricos entre países da CPLP e a ligação entre as suas diásporas
No mundo globalizado, apenas se consolidará perante a aplicação e aprofundamento do acordo ortográfico para a língua portuguesa, disse, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Beatriz Gomes Dias, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. 3 décadas depois de ter sido aprovado o acordo ortográfico, as discussões e as controvérsias sobre o seu desenvolvimento, conclusão e aplicação mantêm-se. As disputas ocorrem entre os que se opõem a qualquer tipo de acordo ortográfico, que querem preservar a identidade gráfica de cada variante do português, e os que o apoiam, argumentando que as mutações podem ser aproximativas na esfera global, facilitando o acesso do idioma a terceiros. Cada um dos lados mobiliza argumentos de ordem jurídica, política, técnico-linguística, jurídica, assim como implicações do acordo no sistema educativo para sustentar as suas posições. O acordo de 1990 não é perfeito ou consensual e são inequívocas as dificuldades várias na sua aplicação e, por isso, o debate não pode e não deve resumir-se ao confronto entre as duas posições. O objetivo de uma aproximação gráfica e meramente gráfica, não intervindo sobre o léxico nem sobre qualquer formação sintática, é reconhecida como positiva no mundo global. Contudo, um acordo precisa de acordantes e isso só tem significado explícito se incluir uma maioria muito significativa das pessoas que usam a língua portuguesa. Como sabemos, o acordo ortográfico de 90 só está em vigor em 4 dos 8 países assinantes. Angola e Moçambique ainda não ratificaram, Timor-Leste e Guiné-Bissau ainda não implementaram. Para unificar num vocábulo comum a língua portuguesa, é necessário identificar os erros e encontrar soluções. Há muito que deveriam ter sido concluídos a previsão de instrumentos indispensáveis na aplicação do acordo ortográfico, em especial o vocabulário ortográfico comum, o que não é um problema menor nesta transição gráfica. O vocabulário ortográfico comum pode ser um veículo privilegiado para dirimir pontos de discordância da fixação gráfica do português no respeito pela sua diversidade nacional e geográfica. No entanto, o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa ainda não está concluído. Lê-se no sítio oficial do Instituto Internacional da Língua, e passo a citar, o vocabulário ortográfico comum vem integrando gradualmente o vocabulário de cada país da CPLP, após verificação política e conformação com uma metodologia e critérios comuns, tendo sido até agora integrados dados representativos de Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste. Também não é aceitável que, face a expressões aplicadas que manifestamente são erros grosseiros, não tenha havido a capacidade política para antecipar a necessidade de assumir politicamente uma revisão técnica do acordo ortográfico. Embora o processo de implementação tenha sido alvo de escrutínio na Assembleia da República, através de grupos de trabalho criados na 12ª e 13ª legislatura, para acompanhamento da aplicação do acordo ortográfico e para avaliação do impacto da aplicação do acordo ortográfico, ambos os grupos realizaram numerosas audiências e recolheram dezenas de contributos, mas não foi apresentado no relatório produzido pelo grupo nenhuma perspectiva de melhoria na grafia comum do português. Face às insuficiências identificadas, defendemos a abertura de um processo de revisão técnica facilitado pela célere publicação do vocabulário ortográfico comum, que ajudaria na aquisição de competências para a aprendizagem da escrita. Consideramos fundamental que o Governo, pelos canais políticos e diplomáticos, inicie os contactos com as partes contratantes, de modo a definir o modelo institucional desse processo de revisão técnica, que deverá ser conduzido por comunidades académicas e científicas ligadas à língua portuguesa nos respectivos Estados signatários. A identificação de citações anómalas, a explicitação dos critérios aplicáveis, a exposição dos conteúdos de referência e as propostas objetivas devem poder ser estudadas, debatidas e trabalhadas criticamente de forma ampla nos meios académicos e científicos dos respectivos países. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Fernanda Velez, do Grupo Parlamentar do PSD.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado a 16 de dezembro de 1990 pelos então 7 países de língua oficial portuguesa, Portugal, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, foi aprovado em Portugal em 1991. Timor-Leste aderiu em 2004 após a declaração de independência. No nosso país, a grafia do Acordo Ortográfico de 1990 só viria a ser implementada a partir de 1 de janeiro de 2012, com aplicação antecipada no ensino desde o início do ano letivo de 2011-2012. As motivações que levaram à assinatura deste acordo foram essencialmente políticas e económicas, tendentes à afirmação e projeção da língua portuguesa num mundo cada vez mais global. De facto, a língua portuguesa, para se impor como língua de comunicação, de cultura, de ciência e de negócios, carece de uma uniformização ortográfica. Pelas circunstâncias e mudanças que lhe são subjacentes, o Acordo Ortográfico de 1990 continua a suscitar discussão e a gerar controvérsia. Os que se opõem apresentam uma série de críticas e defendem a sua revogação pura e simples. Os que lhe são favoráveis consideram que o trabalho realizado, apesar da sua complexidade, sugerem aperfeiçoamento para limar arestas, realçam a normalidade com que a sua implementação tem vindo a correr e consideram normal alguma discórdia e oposição públicas que sempre acontecem a quando das reformas ortográficas. A propósito das discórdias e das manifestações públicas de oposição ao acordo, Rolf Kemmler, investigador da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, lembra que foi sempre assim e que, de facto, poucos normativos de decisão governamental conseguiram alcançar o estatuto de eterno pomo de discórdia, como as normas gráficas que o Estado português adotou, resultado de 2 reformas e dos 4 acordos ortográficos que efetivamente entraram em vigor no nosso país. Se compararmos o português falado e escrito por Almeida Garré ou por Eça de Queiroz, perceberemos muitas diferenças lexicais, sintáticas, fonéticas e ortográficas. Algumas dessas diferenças resultaram de evoluções naturais, fruto de alterações históricas e sociais. Outras, pelo contrário, foram alterações trazidas por reformas ortográficas. E se, efetivamente, ao longo de anteriores legislaturas, nos grupos de trabalho relativos à aplicação do Acordo Ortográfico de 1990 foram suscitadas insuficiências, incoerências e obstáculos na sua aplicação e utilização, conforme refere o Grupo Parlamentar Os Verdes no projeto de resolução em análise, importa dizer também que nas conclusões do trabalho realizado por esses mesmos grupos de trabalho ficou igualmente expressa a posição de quem defende que o acordo deve continuar a seguir o seu caminho normal até à sua efetiva e generalizada implementação, por considerarem que estamos perante um acordo que corresponde a um compromisso livremente assumido por 8 Estados, porque é um facto político e socialmente estabelecido, encontrando-se a sua implementação em curso acelerado e que envolveu um longo período negocial de natureza diplomática no respeito pelas normas legais, convenções diplomáticas e salvaguarda das boas relações entre Estados. Do ponto de vista educativo, ao invés do que afirma a iniciativa em discussão, o acordo está a ser aplicado com normalidade no sistema educativo. As novas regras, com uma ortografia simplificada e aproximada da fala, trazem mais facilidades e vantagens à aprendizagem do português. Há uma geração que já aprendeu segundo as novas regras, pelo que a reversão do acordo não faria qualquer sentido para os milhares de jovens cuja escolarização se iniciou após a sua entrada em vigor, não sendo verdade que se estejam a verificar mais erros ortográficos no sistema de ensino português. As vantagens pedagógicas são reais, com a adoção de uma norma ortográfica comum e a consequente redução de divergências ortográficas. Há uma geração que aceita a nova ortografia como norma ortográfica única e incontornável no âmbito da sua carreira escolar e universitária. Suspender a aplicação deste acordo ortográfico seria um passo irresponsável, com consequências graves, sobretudo para os milhares de jovens cuja escolarização se iniciou depois da sua entrada em vigor. Face aos factos relatados que contrariam claramente a exposição de motivos constante da iniciativa em discussão, entende o Grupo Parlamentar do PSD que não faz qualquer sentido e seria mesmo contraproducente a suspensão do acordo ortográfico de 1990.
Insistir na eventual suspensão deste acordo implica criar um cenário de profunda destabilização das normas ortográficas e, ao mesmo tempo, criar um clima de confusão numa matéria que, apesar de alguma controvérsia, vive hoje um clima de normalidade. Muito obrigada, senhora deputada. Para encerrar este debate, tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva, do PEV. Obrigada, Sra. Presidente. Apesar desta questão já ter sido discutida nas anteriores legislaturas, como foi já dito, sabemos, por exemplo, que a quase totalidade dos pareceres sobre o acordo ortográfico de 1990 foram negativos. Dos 27 pareceres solicitados, 25 foram negativos, que foram ignorados e nunca foram discutidos seriamente. Saliente-se ainda que este acordo foi preparado em debates alheios à população e às comunidades académicas e literárias, sem ter em conta grande parte dos contributos que foram elaborados. Além disso, o período de transição deveria ter permitido uma avaliação dos impactos, das lacunas, das vantagens e desvantagens, mas também da sua receptividade. Isso não sucedeu, desperdiçando-se a oportunidade de estudar e acompanhar a sua implementação. Assim, os Verdes recomendam, com a presente iniciativa, e a senhora deputada Fernanda Velez não leu o projeto porque ninguém pediu para que fosse suspensa o acordo, e passo a citar porque até pode ser que o PSD mude de opinião. Promova uma avaliação científica global dos efeitos da aplicação do acordo, diagnosticando a percepção da sua utilização entre a população, em geral, as escolas, as comunidades académicas e literárias e os órgãos de comunicação social, tornando essa avaliação pública. E que do resultado dessa avaliação sejam promovidas medidas com vista à correção de efeitos nefastos e negativos, que sejam identificados e, se as suas conclusões de tal avaliação assim apontarem numa situação limite, depois do estudo, assuma a suspensão do acordo, acautelando as medidas necessárias de acompanhamento e transição por forma a evitar uma maior desestabilização neste processo. A língua é viva, senhora deputada, e há sempre a oportunidade de nos corrigirmos. Obrigada, senhora deputada. Passamos ao